Olá pessoal, vamos dar sequência então ao nosso treinamento. Na aula anterior de introdução, nós vimos um pouquinho sobre o Fixed Axis Surface Contouring, né? Vimos algumas operações que nós temos lá, e nesta aula nós vamos obviamente dar sequência e nós vamos tratar da operação Curve Point. Eu quero aqui só nessa aula passar duas informações, inclusive nós vamos ver isso no Help também, que eu vou mostrar para vocês. É uma decisão da Siemens, particularmente para mim, uma decisão muito infeliz. Lógico que para a Siemens pouco importa vamos dizer assim, a minha insatisfação com essa mudança, mas enfim, para quem vem de versões anteriores do NX, tá? Para quem já trabalhou na versão 7, 8, 9, 10, versões anteriores, tá? Até a 12, 12.5 ainda estava tudo da mesma forma. Como eu migrei da 12, migrei não, né? Eu trabalhei até a 12.5 e depois a próxima versão que eu abri para trabalhar foi essa 19.38. Então as versões, nesse meio tempo eu não verifiquei, eu não olhei, então eu não sei se a mudança aconteceu na 19.38 ou em versões anteriores, tá? Mas o que acontece? Na Surface Contouring do eixo fixo, o eixo Z, nós tínhamos anteriormente, inclusive no Help, nós vamos abrir o Help, e possivelmente na aula anterior eu mostrei lá para vocês, tem uma operação que é o Fixed Contour, tá? Esse template do Fixed Contour, que era uma operação, não tem mais na 19.38, versão 19.38 do NX não tem mais. Gente, para mim isso é uma infelicidade muito grande da Siemens, uma decisão muito infeliz. Ela manteve essa operação para 5 eixos, mas para 3 eixos não tem mais, tá? Por que eu digo que é muito infeliz? Eu fazia muita coisa com ela, mas muita coisa mesmo. Eu fazia até mesmo usinagens negativas com o Fixed Contour. E agora, obviamente, eu vou ter que usar outras operações. Existem recursos para a gente utilizar no NX, porém, esse template era de uma usabilidade muito grande, certo? Além dele ter opções diferentes para o Path Settings, né? A gente poderia fazer offset, poderia trabalhar em profile, poderia trabalhar em standard drive, né? Infelizmente, a Siemens tirou. Tá? Então, se você já conhecia essa operação, esse template, né, nas versões anteriores, na 19.38 não tem mais. Tá? Lógico, para quem usa 5 eixos, ainda está lá, a operação está tranquila para ser utilizada. É do template do Fixed Contour e o Drive método é o Boundary. Tá? Nós vamos agora, inclusive, trabalhar. O ícone do template é o mesmo, né? Mudou agora o nome, é Curve Drive. Anteriormente era o template era o Fixed Contour, agora é Curve Drive. E nós vamos abrir, teremos ali algumas opções, porém não teremos mais o Boundary. Tá? E eu vou mostrar o Help ali onde a Siemens diz que esse recurso ele foi removido. Beleza? Então vamos lá. É mais a título de informação e até porque talvez vocês, quem já conhece, poderia, né, até esperar alguma melhoria para as novas versões do NX e na verdade a Siemens removeu isso do software. Então vamos lá. Para a gente trabalhar com o Curve Point, nós vamos aqui em Open e nós vamos abrir o arquivo Curve Point, tá? Que é esse arquivo aqui. Vamos dar um OK. Vamos aguardar aqui carregar o arquivo. Esse arquivo é bem simples, tem só um texto para a gente trabalhar, algumas curvas sobre uma geometria, para mostrar o que a gente tem de recurso no Curve Point. Então, olha só, eu tenho aqui um texto, ó, percebam que é um texto que ele pode ser editado, beleza? Você pode editar e trocar aí o nome que você quiser, certo? Esse texto está no plano, ó, só está ajustado àquela curva, para que ele fique naquele formato ali daquele arco, certo? A Audar é a minha empresa de consultoria, então eu coloquei o nome dela aqui. E aí nós vamos trabalhar com o Curve Point nesse modelo. O Curve Point é importante falar para vocês aqui, pessoal, que é uma das operações que, caso eu não queira selecionar uma parte e um blank, ainda assim ele vai fazer a usinagem. Mesmo sendo um template de 3 eixos, tá? Que geralmente o template de 3 eixos ele obriga você a selecionar uma parte e um blank, o Curve Point não precisa. Tá? Você pode trabalhar das duas formas. Então, nesse caso, nós temos ali o texto afastado da peça. Ó. Então, quando a gente criar o Curve Point, ele vai projetar a usinagem lá na peça. Mas se eu quisesse fazer ela aqui no plano, bastava eu remover
a geometria lá da workpiece. Tá? Ou então só tirar, botar a usinagem somente na MCS e não na workpiece. Tá? Nós vamos fazer os dois aqui, vocês vão entender melhor. Para que eu utilizava, ou para que eu utilizo? Utilizava mais no passado isso aqui. Tá? Eu venho da área do calçado, e na área do calçado a gente tem muita matriz de alta frequência, que a gente faz muita coisa com curvas, né, nas matrizes de alta frequência. Mesmo em solados 3D, algumas coisas a gente fazia usinagem somente com curvas. Isso é uma questão bastante interessante de comentar com vocês, para quem talvez não é da área do calçado, mas pode usar essas ideias nos seus projetos. Tá? Por exemplo, na empresa em que eu trabalhei no passado, nas empresas que eu trabalhei, na verdade, na área do calçado, nós tínhamos um contato muito grande, né? Equipe de modelamento, equipe de usinagem, ou então algumas empresas que eu trabalhei onde eu fazia as duas, modelava e programava, então era muito mais simples. Mas todas as empresas, sem exceções, eu tive muita abertura para isso, até porque a gente sempre trocava ideia, tá, de melhoria. Então, por exemplo, tem situações que você não precisa desenhar aquilo em 3D. Vamos lá, aqui é um grande exemplo, ó, tá? É só um texto simples e tal, mas ele vai ser gravado nessa geometria. Desenhar ele em 3D, eu faço com que o cara que está modelando gaste tempo para fazer esse desenho e fazer bem bonitinho, bem perfeitinho, certo? Sendo que nós vamos passar uma ferramenta em cima da linha. Muitas vezes, inclusive, o cara desenha em 3D. Eu lembro de muitas situações onde eu desenhava em 3D e o cara que programava pedia para mim tirar as linhas centrais daquele desenho. Poderia até não ser um texto, era um black num calçado, por exemplo. Ele pedia para mim tirar a linha central do black ali. Black é aqueles detalhezinhos que vai na sola, né? Aquelas ranhuras que vai no solado. Então, a gente fazia aquilo lá e ele fazia tudo desenhado, bonitinho, e ele pedia depois para tirar uma linha, né, central lá no fundo do black, para que ele só percorresse uma ferramenta ali e a usinagem fosse somente descendo em níveis Z, para que não precisasse fazer offsets e tal. Então, e aí depois a gente vai entendendo também que aqueles blacks desenhados, ou esses detalhes desenhados em 3D na peça, eles também auxiliam, contribuem para que a usinagem fique mais lenta. Porque a ferramenta que não entra ali, ela igual vai ler, e muitas vezes ela vai dar a ponta da ferramenta vai entrar ali. E aí vai demorar, a sua usinagem vai ficar mais lenta. Né? Aqui, imagina o texto Audari, se a gente fosse fazer um acabamento só nessa face aqui, nessa face superior, se o texto estiver gravado em 3D, a ferramenta, mesmo que a gente não queira, a não ser que a gente cubra, né, que a gente feche, mas se tiver o 3D ali, a ferramenta vai passar e a pontinha dela vai fazer um desnível em Z. Esse desnível em Z vai fazer com que sua usinagem crie mais movimentos. A máquina ela vai trabalhar, porque ela vai ter que desacelerar para dar essa entradinha. Isso faz parte da inércia da máquina, do projeto da máquina. Então, a partir do momento em que ela muda a sua trajetória, que não é mais reta, ela vai fazer uma curva, por exemplo, quando vai chegando na curva, a própria máquina tem um sistema para reduzir um pouquinho a velocidade, é um percentual muito pequeno, mas reduz para que não dê aquelas curvas que sacodem a máquina, que dá aqueles sacodem a máquina, dá um sacalão na máquina. Enfim, então isso faz parte de toda a engenharia de projeto das máquinas, do centro de usinagem. Tá? E a gente, obviamente, quase nem percebe isso, mas imagina, eu trabalhei numa máquina de uma empresa, não sei ainda se existe, Tecnodrill. Era uma máquina que fazia usinagem numa resina de PU nós chamávamos lá no sul de Sebatu. Né, a gente fazia a maquete do calçado, né, do solado nessa resina, depois era tirada a cópia em gesso, silicone e tal, e aí fazia o processo da matriz fundida. Tá? Então, matrizes mais complexas, a gente usava esse processo. E essa primeira máquina, né, depois eu não sei, faz muito tempo que eu saí da área do calçado, mas as primeiras máquinas dessa empresa Tecnodrill, nós tínhamos que cuidar, porque ela não tinha desaceleração. Como ela usinava uma matéria-prima muito, muito macia, então ela chegava nos cantos assim e chegava a dar é como se ela batesse numa parede, ela dava um tum assim e mudava rapidamente de movimento. Se o raio fosse pequeno, um raio 5, 10 milímetros, era como se ela chegasse num canto vivo, porque ela não desacelerava. E isso, obviamente, quando dava essas situações, dependendo do tipo de peça, se era uma peça que tinha uma certa altura, a gente sentia a máquina tremer.
né? E isso, obviamente, pode trepidar sua peça, enfim, é uma série de fatores. Sem falar de que a mecânica da máquina chega num certo ponto que ela não suporta mais aquilo também, né? Começa a ter folga, enfim. Mas, enfim, são histórias aí para vocês conhecerem. E o Curve Point, tá? Para esse tipo de situação aqui, ele é muito bom, certo? Voltando aqui, né, para o Curve Point. A opção Boundary que nós tínhamos, ela já nem era tão propícia para isso, tá? Porque o Boundary eu tenho que selecionar e dizer se a ferramenta vai se movimentar à esquerda. Primeiro que eu tenho que dizer se a curva é fechada ou é aberta. Depois eu tenho que dizer se a ferramenta vai andar à esquerda ou à direita, se é por dentro ou por fora daquela curva, né? Vai depender de quando você seleciona uma curva aberta, você vai ter à esquerda ou à direita. Se você selecionava uma curva fechada, você tem interno e externo de usinagem, né? Ou então se a ferramenta vai andar on, que era sobre a curva. Então, nesse aspecto, somente nessas situações, o Boundary não era tão interessante. Porque aqui no Curve Point, você seleciona a aresta ou a curva e aquela curva ou a aresta vai ser o centro da ferramenta. É o percurso de usinagem da sua ferramenta. Tá? Nesse caso, por exemplo, ó, eu tenho as curvas planas aqui. Ó. Se eu informar para o NX qual é o modelo, se eu especificar aqui a workpiece para a operação, tá? Aí ele vai projetar os traços, é como se eu projetasse esse texto lá no modelo e vai fazer a usinagem. Se eu colocar somente na MCS 1000, ele vai fazer a usinagem, o percurso de ferramenta aqui em cima, no plano também. Mas, nas duas situações, as curvas aqui é que vão ser o percurso de ferramenta. Beleza? Vamos fazer na prática isso aqui para vocês entenderem melhor. Tá? Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui no ambiente de manufatura. Vai ser aqui no meu contour, sempre, né? A gente está trabalhando no 3 eixos. Já vou direto aqui, ó. Aliás, direto não. Vamos para o Geometry View e vamos, nesse caso, a MCS eu não vou trocar, tá? Deixa ela ali mesmo, não vou fazer nenhuma verificação. Vai ser a nossa usinagem, vai ser ali. E eu vou setar aqui a meu workpiece. Um modelo, que é a parte, e o blank, como é um acabamento, eu vou utilizar a mesma peça, tá? A mesma geometria. Perfeito. Workpiece definida, joia. Agora vamos então no Create Operation. E aqui o template, né, o tipo é meu contour, e nós vamos trabalhar com esse template aqui. Ó. Percebam, quem já trabalhou nas versões anteriores do NX vai ver que esse template aqui, o ícone é o mesmo. É o mesmo que nós tínhamos anteriormente, tá? do Fixed Contour. Porém, agora o nome é Curve Drive. Tá? Então, às vezes, se eu trocar esses nomes, vocês me desculpem, mas é porque são muitos anos trabalhando com um template, né, e Fixed Contour, e agora na 1938 isso mudou. Não agregou nada, só mudou o nome. Vamos lá, Curve Drive, vou botar na pasta Program, aqui não tem ferramenta ainda. Nesse momento eu vou selecionar o Workpiece, tá? E vamos escolher o 1000 Finish. Vou dar um OK. Perfeito. Aí ele já carrega aqui a janelinha do Curve Drive e o Drive método que está selecionado, ó, é o Curve Point. Exatamente, é esse que nós queremos. Aqui dentro nós temos outros métodos, certo? Mas esses métodos todos estão lá quando a gente seleciona o template de usinagem. Todos esses métodos estão lá. Aí depende se você quer trabalhar aqui ou lá. Apenas o Area Milling eu não vou usar aqui. Tá? É o mesmo recurso, é o mesmo tipo de usinagem, mas o Area Milling eu vou usar o template dele. Tá? E a gente vai ver quando chegar na operação. Beleza? Então, nesse momento, Curve Point, vou criar uma ferramenta. Essa ferramenta, olha só, eu vou criar uma ferramenta aqui, que vai ser uma 1000, né, topo reto. Vai vir nesse tamanho, nós vamos diminuir, vamos fazer ela bem pequenininha, tá? Eu vou fazer ela aqui, ó, com 0,5 de diâmetro, vai ficar bem fininha. E nós vamos colocar aqui o length dela 10 e o corte também 10, tá? E eu vou colocar aqui, ó, o taper angle, eu vou colocar 6 graus, 5 graus, 6 graus, vou botar 6 aqui, para ela ficar assim, ó, tá? Bom, como eu coloquei grau, eu não sei qual é esse diâmetro aqui, ó. Beleza? Então a gente vai fazer aproximado para não perder muito tempo. Eu vou entrar aqui no Chank. Esse Chank nós temos lá no NX Basic Manufacturing, eu mostro como fazer isso aqui. E também o holder, né? No Chank a gente vai definir o corpo, a haste da ferramenta, então eu vou define Chank.
E eu vou colocar aqui, ó, que ele não vai ter grau, vai ser 0. E eu vou colocar um diâmetro de 2,5, vamos ver. Olha, quase acertei, ó, 2,5, 2,6, tá jóia, beleza. Então vamos trabalhar com 2,6, 75 de altura, vou botar 50 aqui, pronto. Tá aí, ó, ferramenta definida, ok. Vamos confirmar aqui. E agora vamos então entrar no Drive método aqui, ó, no método Curve Point. Eu vou clicar na chavezinha para a gente entrar e fazer as seleções. Então ele tem uma lista aqui, tá? Essa lista, pessoal, da forma como você vai selecionando aqui, é a sequência de usinagem. Os sets que vão ficar aqui, ó, é a sequência de usinagem. Então, se você pegar a letra A aqui e a letra A aqui, vai ficar o set 1 e set 2, vai ficar assim. Então, ele vai fazer essa usinagem, depois essa. Então, a ordem que você seleciona é a ordem de usinagem, tá bom? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu quero fazer a seleção dessa curva aqui também, ó. Então, vou selecionar a curva e vou clicar aqui, ó, Add New Set, tá? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui, ó, a letra A e vou clicar com o botão o botão do meio do mouse, tá? Para confirmar, ó. Ele adiciona e coloca um New lá, ó. Aí eu vou pegar esse aqui agora, botão do meio, esse botão do meio, esse botão do meio e assim por diante, ó, tá? Vou selecionar todas essas curvas aqui. Joia? Vamos fazer a seleção, agora o R. Pronto. Então, selecionei tudo. Esse New ali você pode deixar, ou então o último lá você não confirma, você só seleciona, ou se confirmou, só deleta ele. Pronto, a gente tem as 13 curvas selecionadas aí, tá? Perfeito. Lembrando, nós não é possível mudar, por exemplo, o centro de usinagem da ferramenta, tá? Eu não posso dizer que ela vai usinar tangente, que ela vai usinar à esquerda ou à direita. O Curve Point é para que o caminho que você está selecionando, as curvas, as arestas que você está selecionando, seja o centro da ferramenta. É o percurso de usinagem, tá? Então, beleza, eu vou dar um OK aqui. E vou clicar no Generate. Lembrando, nesse momento, nós temos a seleção da Workpiece, tá? Então, eu vou dar um Generate aqui. Ele vai calcular a usinagem e vai projetar no modelo, olha só. Tá? E como eu disse para vocês, ó, a ordem que a gente selecionou lá, ó, deixa eu diminuir aqui, ele vai fazer primeiro o arco, ó, depois vai começar lá pelos textos. Ó. Cada curva que você selecionou é uma entrada e uma saída. Então, por exemplo, o A ele vai fazer uma entrada e uma saída para fazer o contorno externo. O R aqui também é uma entrada e uma saída para fazer o contorno externo e uma entrada e uma saída para fazer o contorno interno. Perfeito. Ó. Jogou toda a operação lá na peça. Tá? Vou dar um OK aqui. Lógico, tem algumas questões para serem analisadas. Por exemplo, eu não posso entrar e sair do jeito que ele está fazendo aqui, ó, tá? Porque ele está entrando e saindo em arco. Aí vai dar um problema. Essa gravação, eu tenho que mudar aqui, ó, Non-Cutting Moves, eu vou colocar o Engage, eu vou colocar que ele vai entrar em plung de 3 milímetros. E a retração vai ser em lift. Opa, retração vai ser em lift 5 milímetros. E o final aqui vai ser igual ao initial, open area, deixa eu ver, sum as open area retract. Aqui também sum as open area retract. Aqui em open area, initial vai ser igual ao open area. Aqui também pode ser igual ao open area. Pronto. Beleza, vou mandar calcular e agora ele vai ser a entrada e saída reta. Ó. Tá? Ou, lógico, você pode fazer uma entradinha em rampa aqui, ó, mas isso é detalhe que você pode estar configurando na sua operação. Tá? A intenção aqui é mostrar o Curve Point e aí, obviamente, a gente tem aqui várias configurações para serem feitas. Bom, mas o que acontece aqui? Ó? Eu vou dar um OK e a nossa operação, percebam que ela não está, e nós nem definimos nada de quanto que ela vai penetrar na matéria-prima. Ela simplesmente está passando a ferramenta na face do modelo. Não tem nada de gravação, a não ser ela estar riscando a peça aí. Tá? Qual é a forma de fazer com que ela grave esse texto no modelo? Existem algumas formas. Tá? Uma delas,
Você fez a operação aqui e pode pedir para o operador, ou você mesmo, se opera a máquina, lá no zeramento dessa ferramenta, você pedir para ele colocar ali o tanto que você quer. Por exemplo, eu quero fazer uma gravação de 3 décimos, então desce 3 décimos aí na ferramenta. Porém, isso só é viável se a sua ferramenta pode dar um único passe. Se não for possível, aí você tem que fazer diferente, porque aí você vai ter que fazer níveis diferentes, né? Então não é possível fazer dessa forma. Não pode chegar lá, a não ser que o cara, cada nível que ele vai rodar, ele vai baixar lá na ferramenta. Mas aí também é completamente doido, né? Se for uma usinagem só, eu quero baixar 3 décimos, a ferramenta aguenta esses 3 décimos, vou dar um passezinho só, beleza. Então, ele pode fazer lá na máquina, tá? Mas, aqui no NX, a gente pode fazer um deslocamento dela, ou então utilizar dentro da operação um estoque negativo. Eu, Valdir, não gosto de utilizar estoque negativo, tá? A gente vem aqui em Geometry e nós temos aqui, ó, Part Stock. Eu vou colocar, por exemplo, menos ponto... Vou colocar 5 décimos, tá? Menos 5 décimos. Vou dar um Generate. Aí ele vai dar essa mensagem para vocês. Essa mensagem está dizendo que você está usando um valor negativo no estoque, tá? E, obviamente, de acordo com os raios da ferramenta, ele está avisando que você está entrando na peça e que isso... No ponto de vista matemático do software, não é, basicamente ele está dizendo isso, ó, no meu ponto de vista matemático isso não é correto. Por quê? Porque a geometria não tem esse texto gravado lá, a face é lisa, mas você está forçando a operação a entrar. É isso mesmo? É o que você quer? Então ele está dizendo assim, ó, né, ele vai gerar o caminho de ferramenta para você, tá? Mas ele pergunta, você quer realmente... parar o processo, né? Ou você quer parar o processo porque está errado. Falando matematicamente, o software está dizendo que isso está errado, mas a gente sabe que eu quero que a ferramenta entre. Então, nessa janela, leiam com atenção, nessa janela eu vou dizer não pare o processo, pode calcular com estoque negativo. Tá? E aí ele vai calcular, e aí sim, a gente vai entrar aqui na simulação, vou aproximar, eu vou botar aqui em 3D Dynamic, e aí eu vou dar um play. O texto é muito pequenininho, né? Então ele vai gravar, mas vai ficar muito ruim aí, ó, tá? Porque a ferramenta também é muito pequenininha. E botar uma ferramenta maior também não vale a pena, tá? Deixa eu dar um OK. OK novamente. Certo? Então ele gravou e jogou essa operação lá para baixo. Se a gente colocar aqui em Static Wireframe. Deixa eu botar aqui em vista lateral. Tá aí o modelo. A gente vai selecionar aqui, olha só, ele fez uma descida. Bom, aí, por que eu não gosto de usar estoque negativo, tá? Foi até interessante eu falar que eu não gostava e não uso estoque negativo e também para poder mostrar isso aqui para vocês. Percebam que a gente tem umas falhas gravíssimas aqui nesse cálculo. Isso, pessoal, digamos assim que é um bug que já vem de muitas versões do NX. Às vezes, numa correção, né, num pacote de correção, isso é corrigido, mas de repente vem uma outra versão ou um outro pacote de correção e isso já vem bugado de novo, tá? Isso já vem de muito tempo da Siemens, então essas coisas de estoque negativo, número negativo eu procuro não utilizar aqui, certo? Nessa operação, inclusive, tem um outro recurso que eu vou mostrar para vocês, porque está ali dentro da caixinha, mas eu também não utilizo, tá? Mas olha só, o que aconteceu aqui, ó? Ele mergulhou a ferramenta. Ó. Isso aqui é horrível. Ele baixou lá os décimos que a gente colocou, mas ele mergulhou. Tá? Então, aqui vai causar uma colisão. Vai quebrar a ferramenta, certo? Ó, porque ele realmente mergulhou. E vai matar a peça também, né? Olha o tanto que ele mergulhou aí. Ó. Certo? Então, se a gente entrar lá ó, e tirar o estoque negativo, vamos deixar 0 aqui. Pronto, sumiu o problema. Ó. Tá? Isso é um bug, tá? Que acompanha o NX nas mais diversas versões aí. Tá? O estoque negativo é possível utilizar, mas tem que tomar cuidado. Então, por essa razão, tem coisas, e vai ter outras coisas que eu vou falar no treinamento aí para vocês que eu não uso. Tá? Não uso porque eu prefiro ter controle sobre o que eu estou fazendo. E assim eu não tenho controle, assim é o software que está calculando, ele inclusive nos dá uma mensagem, mas se você disser que sim e não analisar, vai dar grande problema aí e você só vai ver depois do negócio ocorrido, tá?
Então, o que eu também faço aqui? Eu vou mostrar para vocês agora, talvez seja assunto de uma outra aula, ou talvez até vocês já conheçam, mas eu vou mostrar para vocês como deslocar essa usinagem, tá? Deixa eu colocar aqui, vamos botar em shade de novo, está em cima da geometria, ó. E aí eu vou deslocar esse objeto, tá? A operação em si, tá? O curve point, a operação é um objeto, certo? O que nós temos aqui, ó, esse percurso gerado é o toolpath. Então, prestem bem atenção nessa diferença, porque nós temos essas duas opções. Então, olha só, quando eu clico com o botão direito em cima da operação, nós temos aqui, ó, Object, e nós temos o toolpath. Eu posso editar os dois. As duas formas são formas de editar aquele caminho de ferramenta. Porém, o Object ele vai editar a operação, porque é o meu objeto. O toolpath vai editar o percurso de ferramenta. Então, tem algumas coisas que eu consigo fazer num e não consigo fazer no outro. Tá? Por exemplo, o toolpath eu posso editar, eu posso fazer um trim no toolpath, eu posso dividir ele, mas nada disso eu uso. Isso aqui, pessoal, trim, né? Eu conheço outros softwares que o pessoal vai lá e corta as operações, vai lá e apaga toolpath, não tira isso aqui. Galera, eu não uso isso e eu acho extremamente arriscado, além de ser um trabalho danado, tá? Então, não uso isso. Se você quer trimar uma operação, usa uma curva como limite. Não quer usinar aquelas letras, não quer usinar aquela região, usa uma curva como limite e extrai aquilo da operação. Tira isso da operação. Não vai lá editar um caminho de ferramenta. Vocês viram anteriormente que tinha dado uns mergulhos, né? Eu poderia ter entrado aqui, ó, né? Eu vou editar aquele caminho de ferramenta e vou apagar aqueles mergulhos. Mas, gente, isso é muito louco. É muito tempo que eu perco selecionando. E detalhe, eu estou apagando o percurso e, de repente, a ferramenta pode não fazer o movimento que eu quero. Tipo, ela não pode. Eu posso apagar um percurso ali e ela não vai para o plano de segurança. De onde ela está, ela já vai para outro ponto de usinagem e pode sair rasgando minha peça e eu não vejo. Então, esse tipo de edição aqui, ó, toolpath, edit, trim, divide, muito disso aqui, delete só para deletar o toolpath. O delete você pode utilizar, sabe para quê? Você quer mandar o arquivo para alguém. Então, você deleta o toolpath, tá? E aí, quando chega lá, a pessoa recalcula, tá? Mas, enfim, essas edições aqui é muito raríssimo eu utilizar, mas raríssimo mesmo. Tá? Para falar a verdade, eu nem me recordo se eu usei, quantas vezes eu usei. Eu já usei aqui o Edit para mudar algumas coisinhas, mas não para apagar, fazer alguma edição de ferramenta mesmo. Mas, gente, raríssimo. Nós vamos então aqui no Object, e no Object eu vou utilizar aqui o Transform. Vou clicar no Transform, e no Transform nós temos algumas opções. Eu tenho Translate, Scale, Rotate, enfim, tem várias opções aqui. Espelhamento de usinagem. Eu vou utilizar o Translate mesmo, tá? O Motion vai ser Delta, porque no Delta ele me permite mover em X, Y, Z. Nesse caso, eu vou mover, já fiz alguns movimentos aqui, ó, vou mover 5 décimos, então eu vou colocar menos 0,5, tá? Menos 0,5, beleza. Aí eu tenho os resultados, mas não se preocupem com isso agora, a gente vai ver isso em outro momento. Eu quero só mover mesmo, tá? Vou dar um OK. E agora sim, ó. Percebam aqui também, ó, que o toolpath, né, o caminho de ferramenta, ele foi transformado, mudou o ícone aqui, tá? Bom, o que acontece? Essa operação aqui, ela foi transformada. A gente moveu ela 5 décimos. Se daqui 5 meses, 10 meses, você abrir esse arquivo e você não lembrar mais qual foi o move que você fez, qual foi o translate que você fez, de quanto, você vai ter que criar uma nova operação, porque se você mandar gerar aqui, ó, generate, ele não volta os 5 décimos, porque você transformou essa operação, você desceu 5 décimos e você está dizendo para o software, não, se eu recalcular ela, se eu trocar as curvas, inclusive se você tivesse outras curvas aqui, ó, se você selecionar outras drives, né, outras curvas, outras arestas, ele vai fazer com os 5 décimos que você transformou. Tá? Então, depois de transformado, para voltar ao original, somente se você construir uma nova. Tá bom? Então, essa é uma outra forma também que a gente pode fazer para deslocar aqui o texto. Beleza? Então, vamos lá, seguindo aqui. Agora, olha só, eu vou criar uma outra operação. Vai ser
do mesmo template, o Curve Drive, porém, eu não vou selecionar aqui o Workpiece, tá? Eu vou pegar aqui o MCS 1000, vai ser o meu Finish também, Curve Drive 1, beleza, ok. Vou usar a mesma ferramenta, vou entrar aqui no Curve Point para selecionar as curvas, tá? Agora eu vou selecionar essa curva, vou dar um adicionar novo set. Eu não vou pegar as de dentro agora, tá? Essas pequenininhas, vou pegar só as externas. Aqui, botão do meio, botão do meio, botão do meio, botão do meio. Pronto. Beleza. Ok. E vou mandar gerar. Ele vai fazer? Vai. Da mesma forma, só que no plano. Tá? Então agora a operação, ó, ela está no mesmo plano das curvas. Ou seja, o percurso de ferramenta é exatamente as curvas que você tem ali. Joia? Bom, para que isso é interessante? A gente não consegue simular, tá? Porque a gente, obviamente, na geometria, a gente deixou na MCS 1000. Então, o CAM não tem nem matéria-prima, né? Não tem a peça e não tem a matéria-prima para simular. Então, a gente não vai conseguir. Mas, eu vou dar um ok aqui, só para a gente trabalhar com outra coisa. Imaginem vocês que nós tivéssemos aqui, ó, nessa peça, mais ou menos desse ponto, saindo desse ponto aqui, ó, dessa aresta, e finalizando na face dessa superfície. Aqui nós tivéssemos um rasgo. E esse rasgo poderia ser feito com uma ferramenta, por exemplo, de 4 milímetros. Uma esférica de 4 milímetros, uma esférica de 6 milímetros, não sei. Mas ele vai começar aqui embaixo, obviamente vai remover mais material, e aí ele vai gradativamente, em ângulo, ele vai diminuindo, a ferramenta vai saindo da peça, e quando chega aqui, tangenciou com a peça, e aí a gente sai um pouquinho mais com a curva, só para que a ferramenta realmente tangencie suavemente sobre a face da superfície. Bom, isso poderia ser desenhado, mas volto a salientar aquela questão. Se é um detalhe que eu tenho uma ferramenta que faz isso, por que é que eu vou fazer uma usinagem demorada aqui? Por que eu vou fazer toda uma usinagem se usinar a peça dessa forma é muito mais rápido? E fazer uso do Curve Point para fazer esse detalhe também é muito mais rápido. Então, olha só, eu vou entrar aqui no Curve, vou desenhar uma linha, tá? Essa linha eu não vou desenhar paramétrica, tá? Associativa, porque a intenção aqui não é que ela seja mesmo associativa, é só para mostrar para vocês. Eu vou pegar aqui nos snaps. Nesse momento eu vou tirar o Point on Face, vou deixar só aqui o Point on Curve, tá? Se tiver o Center aqui, ó, se tiver uma dessas opções aqui ligada, também desliguem. Deixa eu ver se pega um quadrante. Se aqui for um arco, ele vai pegar o quadrante, que aí também é mais interessante. Deixa eu ver. Não, ó, ele não pega quadrante, tá? Então tem que ser realmente... Opa, tem que ser... Eu vou desligar isso aqui. Bom, então vai começar aqui nesse ponto, certo? Beleza. E agora eu vou selecionar aqui Point on Face e vou dizer para o software que vai terminar aqui, ó. Estou fazendo a olho, tá? Só para mostrar para vocês. Então, olha só. Começa lá embaixo, ó, aqui, e termina no topo, na face. Aí eu vou pegar essa linha e vou subir ela um pouquinho, ó, porque como ela está em grau, olha só, ela vai se afastar da peça, olha lá, ó, tá? Então, automaticamente, a ferramenta naquele ponto, o grau está pequenininho, mas se eu... aqui ele muda também a direção, né? Mas beleza. Aqui a gente já vê que ela está afastada da peça, ó. Certo? Deixar assim mesmo. Vou dar um OK. E agora, eu vou editar esse Curve Drive, tá? Edit, botão direito, Edit. E na seleção aqui, ó, no Main, a gente vai aqui no Curve Point, na chavezinha. Vou remover aqui todos os Drive Set, porque agora eu vou selecionar só aquela linha, ó, tá? Então, vou selecionar aqui. Vou botar aqui o filtro de curva para pegar ela. Pronto. A seta também, selecionei mais para esse lado, então ela pegou daqui, eu quero que ela inverta. Pronto, ela vai começar aqui embaixo. Se você quisesse, poderia fazer também aqui, ó, a linha mais afastada. Mas na entrada a gente pode fazer um arco maior, enfim, tem uma série de coisas para você fazer aqui. Beleza, ó. Selecionei, vou mandar calcular, e aí está, ó. Olha só. Como aqui não está uma entrada legal, ó, vamos entrar aqui no Não Cutting Moves, Engage. Vamos colocar aqui um Engage Type, arco paralelo.
50% da ferramenta, mas a ferramenta é muito pequenininha. Vamos colocar aqui 10 milímetros. Pronto. Vamos ver como é que ele vai ficar. Olha aí, ó. Pronto. Tá perfeito. E a saída lá também vai ser a mesma, ó, então ficou perfeito. Ó. Ah, detalhe, né? Vamos só trocar a ferramenta aqui. Vamos criar uma nova. Vai ser uma BAL. Essa ferramenta eu vou fazer ela com 6 milímetros. Pode ser 6 milímetros. Vamos calcular novamente. E, obviamente, como eu disse para vocês, a gente não pode simular, tá? Mas olha só, a gente não pode simular ela cortando, mas a gente pode entrar aqui na simulação e ver o percurso de ferramenta acontecendo. Ó. Então, vou reduzir aqui para 4, vou dar um play. O blank. Lógico. É aqui no reply, eu não posso fazer no 3D. Aquilo que eu disse para vocês, eu não posso fazer a simulação no 3D. Mas aqui no reply eu posso. Acho que ficou até um pouquinho lento. Ó, ele vem, entra e sai fazendo o detalhe ali. Ó, né? Deixa eu dar mais um cliquezinho aqui. Se bem que agora é um caminho reto, então ele vai até lá em cima. Olha, e ali ela vai saindo e, obviamente, ó, saiu totalmente da peça de forma super tangente, porque é o ângulo que a gente colocou. E a linha, né, ela estava até a ponta até a face. Então, quando chegou na face, a ferramenta tangenciou na face e só continuou para deixar aquele acabamento bem tangencial, bonitinho em cima da peça. Beleza? Então, é um recurso que a gente pode estar utilizando aí. Joia? Então, eu vou mostrar, inclusive, depois, na próxima aula, um exemplo prático, mais ou menos parecido com isso. Agora, nós vamos ver uma outra coisa aqui. Eu vou dar um OK, que eu vou usar uma outra operação. Aliás, uma outra operação, mas do Curve Point. Né? Vamos lá. Para a gente fazer uso do outro recurso, nós vamos entrar aqui no Part Navigator e, na verdade, a gente vai ter, agora, nessa versão nova do NX, a gente vai ter que entrar no ambiente de modelamento, tá? Porque anteriormente eu podia desligar, aqui na versão 12 eu só desligava, ou então eu vinha aqui e tinha a opção de suprimir, agora não tem mais, ó, eu preciso entrar no ambiente de modelamento, tá? Umas coisinhas que a Siemens está fazendo aí. Então vamos entrar aqui no ambiente, pode ser no Shape Studio, eu gosto muito do Shape Studio, na verdade eu só uso ele, né? E nós vamos entrar nesse raio aqui, ó, eu vou clicar com o botão direito e nós vamos escolher a opção Suppress. Ele vai tirar um raio aqui, ó, da peça, tá? Beleza, vamos lá para a manufatura novamente. Prontinho. Aí eu vou selecionar aqui a parte do Operation Navigator. E o outro recurso que eu vou mostrar para vocês imagine o seguinte, ó, eu quero passar uma ferramenta em volta dessa peça aqui, certo? Mas se a gente usar o Curve Drive, a gente sabe que o centro da ferramenta é a aresta ou é a curva que eu selecionei. Então ele não vai fazer usinagem, ele vai ficar aqui em cima porque a aresta está lá e o centro da ferramenta vai estar pegando em cima da geometria, a gente vai selecionar a workpiece, então não vai dar certo. O próprio software não vai permitir você descer sobre a geometria. Bom, como corrigir isso? Existe um parâmetrozinho dentro do Curve Point que permite a gente dar um offset lateral. Ele chama de offset left, né? Um offset para a esquerda. Mas é um tipo de recurso que eu não uso. E vocês já vão entender por quê. Vamos direto aqui ao ponto. Vamos entrar no Create Operation. Vai ser aqui um Curve Drive 2. Eu vou selecionar o Workpiece, meu Finish. Vamos lá. A ferramenta, eu vou usar mesmo aquela BAL 6, tá? Pronto, aqui no Curve Point eu vou entrar e vou selecionar aqui, ó, tangente, na regra, né? E vou selecionar aqui. Pronto. Preste atenção nessa seta aqui, ó, tá? Essa seta tá para lá, beleza? Pronto. Aqui abaixo no Drive Settings, ó, nós temos algumas informações. Informações, o que eu vou falar para vocês aqui? O Tool Contact Shift, só é possível ver isso aqui funcionando em 5 eixos, tá? Ele muda o centro da ferramenta. Todo o cálculo do software, tá, da usinagem, ele pega o centro da ferramenta e esse ponto de centro da ferramenta, teoricamente, em todas as usinagens, ele deveria ser o ponto principal de contato. Mas a gente sabe, por exemplo, se você botar uma ferramenta de topo reto aqui, ele vai calcular pelo centro, mas tem regiões aqui pela forma da superfície que é ondulada, né, tem essas ondulações, vai ter um momento em que não vai pegar o centro da ferramenta. Tá? Já se for uma ferramenta BAL, isso vai acontecer, ele vai sempre trabalhar pelo centro da ferramenta.
a não ser em áreas muito inclinadas, que aí vai pegar mais a lateral da ferramenta, certo? Então, o cálculo vai ser pelo centro da ferramenta, mas às vezes, como tem o diâmetro e a ferramenta não pode invadir a peça, você vai ver a área de contato sendo, às vezes, a lateral da ferramenta, tá? E nessa opção aqui, quando a gente está trabalhando com 5 eixos, a gente pode mudar o centro da ferramenta, porque nos 5 eixos você tem o movimento da mesa e aí sim, o centro da ferramenta sempre vai estar em contato com a peça. E aí você pode mudar isso, tá? Para quê? Não sei. Eu nunca utilizei, apesar de já programar a máquina 5 eixos, mas eu nunca utilizei essa mudança. Talvez alguém teve uma necessidade dessas e solicitou e mostrou que realmente tinha necessidade e tinha que ser uma empresa muito grande, ou talvez alguém dentro da Siemens, sei lá, tá? Mudar o centro de contato da ferramenta. Tá aqui, certo? No Help, inclusive, tem informações sobre isso, mas nunca utilizei. Essa informação aqui é importante, tá? Isso aqui é o seguinte, ó, cut step, e nesse caso, como está selecionado o number, mas tem a opção de tolerância, ó, a gente pode mudar cut step para tolerância, aí você vai definir tolerância, ou number, e aí você vai definir um número. O que isso aqui faz na operação? Aqui a gente selecionou um caminho, é um drive set apenas, porém ele é formado por vários pedaços, né? Uma reta, um blend aqui, um arco pequeno, outra reta e outro arco. Então ele é formado por vários segmentos. Cada segmento desse, a gente está dividindo ele em pontos. E o NX vai, esse curve point, ele vai ligar esses pontos para fazer a usinagem. Tá ok? Então, olha só como é que funciona. Eu vou dar um zoom aqui para a gente visualizar. Aqui no arco. Ó. Nesse momento a gente não está vendo nada, né? Eu vou colocar aqui, ó, 3, número 3, e vou abrir o preview e vou dar um display aqui. Deixa eu ver aqui, eu acho que dá melhor para a gente visualizar quando está em Where Static Wireframe. Olha só. O que acontece? Ó? Existem 3 ligações, ó, 1, 2 e 3. E ele ligou através dos pontos. Ó. Tá? Ele fez 3 ligações, são 3, digamos que 3 faces, porque agora ele ficou facetado, né? 3 linhas que conectaram aqui e fizeram a usinagem desse arco. Vai ficar bom isso aqui? Lógico que não. A sua usinagem vai ficar facetada. Sua peça vai ficar facetada, vai ficar horrível. Tá? Então, é importante você tomar cuidado com isso aqui. Agora, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 20. Vou dar um display. E olha só como é que ele calculou. Agora ele dividiu em 20 pedaços. Ó, tá? Se você contar aqui, tem 20 pedaços, certo? Para fazer esse arco. Então, quanto maior o número aqui, mais preciso vai ser sua usinagem. Obviamente, mais demorado para calcular. Existe um, vamos dizer assim, um meio termo aqui. A gente não precisa chegar aqui e colocar 50 para fazer ele, né, ter uma série de posicionamentos aqui, sendo que não tem tanta necessidade, que eu estou exigindo demais do software de uma precisão que não tem necessidade. Tá? Então, nesse caso eu botei 20, eu vou botar 10. Vamos dar um display. E olha só, ele fez a ligação aqui, ó, e ainda, aparentemente, ó, existe uma leve variação aqui muito pequena. Vou deixar 10, mas você poderia colocar aqui como tolerância. E aí definir a tolerância de 1 centésimo, 5 centésimos, enfim, como você preferir. Tá? Se eu botar tolerância, olha, ficou extremamente apertado, ó, de 1 centésimo. Ficou muito apertadinho. Ó. Tá? Então, obviamente, quanto maior for a precisão, maior vai ficar o seu percurso de ferramenta, mais demorado vai ficar a sua usinagem. E aí você tem que analisar. Tá? Eu vou colocar aqui número 10, dar um display, beleza. Como é só para demonstração, vou usar assim. Tá? E a última informação desse painel é o Offset Left, que aí entra o detalhe que eu disse para vocês que eu não utilizo. Pessoal, por que eu não utilizo? Tá? Porque olha só, eu tenho um cantinho aqui. Tá? Se eu quero usar o Curve Point para fazer a ferramenta andar aqui, ó, em volta desse contorno para fazer o acabamento, eu dou um offset dessa aresta em toda a volta. Ó, a gente não selecionou toda ela com a regra tangente curves aqui. Ó, faço a mesma coisa e dou um offset sobre a face. E aí sim eu tenho garantia de que se eu usar uma ferramenta, por exemplo, de 6 milímetros de diâmetro, eu vou dar um offset de 3 milímetros e eu garanto que a ferramenta vai andar aqui em volta de toda a peça. Certo? Obviamente, você tem que levar
em questão essas situações, ó. Existe uma curvatura aqui, tá? Então tem regiões que a ferramenta vai entrar e tem regiões que ela não vai entrar, certo? Aqui nessa linha reta, ó, ela pode entrar, mas nessas outras regiões aqui ela não vai entrar. Porque não tem, ela não consegue. Mesmo que esteja um offset de 3 milímetros, ó, se a ferramenta vir para cá, ela vai deixar um raio grande aqui, ó, e talvez ela não consiga entrar, certo? Então, isso é tudo que tem coisas que precisam ser analisadas. Mas, nesse offset aqui, eu não tenho essa confiança. Ele não funciona perfeitamente assim. Porque, olha só, tem uma ferramenta de 6 milímetros, então, teoricamente, era um offset de 3, né? Vou dar um offset de 3 aqui. Detalhe, vocês lembram da seta? A seta está para cá, né? O offset é à esquerda, ó, offset left, certo? Ferramenta a seta está para cá. Vou dar Deixa eu ver se o preview mostra. Não, não mostra. Ou mostra, deixa eu ver aqui. Deixa eu botar em Static Wireframe. Não, eu tenho que realmente calcular. Então vamos lá. Vou dar um OK. E vamos dar um Generate. Vamos aguardar, ver o que ele vai criar aqui para nós. Como ele está demorando para calcular, muito provavelmente a usinagem está ficando para dentro da peça, tá? Então ele não está conseguindo calcular. Ele vai, inclusive, provavelmente fazer só um pedacinho de usinagem, uma coisa do tipo. Olha só. Ele fez toda a volta, ó, mas percebam que está dentro da peça e olha aí, ó, uns dentes feios, feio pra caramba. Deixa eu botar aqui no View. Eu vou trocar aqui o background para o preto graduado. Olha só que coisa feia. Né? Então, ficou horrível. Bom, mas o que foi que aconteceu? O offset foi para o lado errado. Então, vamos entrar aqui no Curve Point. Como é que eu faço para modificar? A seta está para cá, ó, nesse sentido. Então, basta você vir aqui na seleção, ó, no Select Curve, e clicar nesse botão, Reverse Direction. Vou dar um OK e mando calcular novamente. Agora vamos ver aqui, ele vai mudar a direção, né? E o offset também. Aí vamos ver o que ele vai conseguir usinar. Mas 3 milímetros eu garanto para vocês que não vai conseguir usinar muita coisa, não. Tá? Hipoteticamente, 3 milímetros seria interessante. Olha só como ficou horrível. Ah, tem um outro detalhe, pessoal. Que furada. Dá um stop aí. Tem um outro detalhe. Além dessas questões aí, mas tem aqui ó, algo muito importante. Dá uma zerada aí na memória, tá? Para corrigir isso aqui. Para fazer o uso desse recurso do Offset Left, a gente precisa selecionar qual é a área que vai ser usinada, tá? Então, eu vou especificar o Cut Area aqui, ó. E a área onde a ferramenta vai passar é essa face aqui, ó. É em cima dessa face que a ferramenta vai passar, beleza? Então, zera tudo e não esquece, ó. Fez a configuração aqui, me perdoem por ter esquecido disso. Fez a configuração lá, veio para cá, vem na geometria, seleciona o Specify Cut Area. Beleza, vamos dar um Generate agora. Pronto, ó. Então, olha só, deu uma melhoradinha, mas ainda ele não está usinando tudo, ó. Calculou mais rápido e tudo mais, só que ele ainda não está usinando tudo. Então, eu preciso afastar mais, certo? Vou entrar aqui. As informações sobre o Offset Left, está tudo ok, tá? Se você fizer a inversão para cá de novo, para a seta, ele vai fazer em cima da peça. Então, nesse aspecto está tudo ok. Só tinha que informar para ele qual é a área, qual é a superfície, né? A área de usinagem. Eu vou colocar agora aqui 4 milímetros de offset. Vou dar um ok e mando calcular. Generate. Ah, não tinha clicado, né? Pronto, 4 milímetros ele passou em volta de toda a peça, certo? Só que se a gente... Pessoal, existe sei lá, 3.7, 3.8, 3.85, existe sim uma referência, um valor que você vai colocar ali, que ele vai ficar muito próximo, tá? Porém, mesmo que você faça isso, olha só, a ferramenta, ela tem 6 milímetros de diâmetro. Então, o coerente seria que com 3 milímetros ele já passasse aqui, 3.1 ele já passasse. Mas não acontece, ó. Se a gente colocar aqui, por exemplo, 3.7, deixa eu ver como é que vai ficar. Muito provavelmente ele já vai subir em algumas regiões aí. Olha lá, ó,
3.7, ele já não usinou aqui, ó. Ou seja, se eu diminuir mais ainda, ele não vai... aqui ele vai começar a não usinar, porque ele vai subir para cima dessa peça aqui. Tá? Então ele vai ficar aberto como está aqui. Ó, tá? Então, mas ainda assim, se a gente for aqui na simulação e eu clicar, por exemplo, nesse toolpath e a gente olhar aqui ó, lateralmente, ó, a ferramenta não encosta na parede. Ó. Então, de que me adianta esse recurso? Né? Ainda, eu não consegui chegar na face e eu já estou começando a ter problemas aqui. Ó. Lógico, esses problemas a gente tem por conta da geometria, que tem grau, enfim, tem uma inclinaçãozinha. Enfim, tem toda uma questão aqui. Mas se a gente pegar e dar um offset da aresta dessa curva aqui, desse modelo, de 3 milímetros, 3.05, a ferramenta vai andar aqui em volta. Tá? Vai ficar muito mais perfeito e muito mais rápido de trabalhar do que dessa forma. Certo? Então, eu queria mostrar isso aqui para vocês, só porque está aqui, para vocês conhecerem e tal, e saber. Obviamente que o cut step era muito importante, mas o offset left, nem tanto. Isso aqui não tem muita usabilidade, porque eu não acredito muito nisso. Com certeza, eu prefiro dar um offset ali naquela curva, e obviamente o offset ainda vai ficar paramétrico, né? Eu deixo ali o offset paramétrico e eu vou colocando centésimo até ficar do jeito que eu quero. Joia? Mas está aí. São os recursos que nós temos no Curve Point. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula eu vou mostrar um exemplo mais prático de uso do Curve Point que eu fazia com o Boundary, que era fantástico. Era um dos recursos de usinagem negativa que eu fazia com o Boundary, que era fantástico. Tá? Mas na próxima aula vocês veem aí o exemplo. É um exemplo bem tranquilo, bem simples, tá? Mas só para mostrar para vocês. Mas é um exemplo real. É uma peça real que eu já trabalhei nela. Beleza? Ah, só um instante. Antes de finalizar realmente a aula aqui com vocês, deixa eu mostrar o help do NX para mostrar para vocês aqui algumas situações. Tá? Vou dar um OK. Vamos deixar nessa janela aqui. E vou dar um F1. Ele vai abrir aqui a documentação para nós. E eu mencionei para vocês, né, que nós tínhamos essa informação. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, Fixed Axis Surface Countering, vou abrir. Olha só, aqui, ó, Fixed Contour, o template continua no help, isso inclusive é chato, né, porque a gente olha, pá, tá aqui, chega lá, é outro nome e já não tem algumas coisas. E deixa eu olhar mais aqui para baixo. Operation Subtype, Boundary. Aí nós temos aqui, ó, Fixed Axis Legacy Drive Methods. Os drive métodos que foram removidos, tá? Então, olha só, os drive métodos, eu vou abrir e ele vai dizer aqui, ó, esses drive métodos, né, não são mais suportados no Fixed Axis Countering Operations. É o espiral, o Boundary, que para mim é uma notícia muito triste, é quase que até um desabafo aqui. E o Radial Cut, que esse aqui e o espiral, para mim não fazia diferença nenhuma. Agora, o Boundary era fantástico, tá? Mas não são mais suportados e só estão disponíveis para 5 eixos, tá? Inclusive, se a gente entrar aqui, ó, Boundary Drive Método, ele vai mostrar algumas informações de como ele trabalhava, ó, né? Ainda tem no Help, acima está mostrando, mas agora aqui para 5 eixos, olha só. Boundary Drive Método, né? Então, está aqui. Certo? Beleza, então, agora sim, finalizamos aqui a nossa aula. Um grande abraço e até a próxima.